Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos dar continuidade ao livro de Jeremias. Hoje nós vamos falar de Jeremias capítulos 23, 24 e 25. Esses capítulos falam do juízo sobre os pastores. Olha que interessante. Deus se preocupando com o seu povo. Então ele chama a atenção, está escrito aqui em Jeremias 23, 1 assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Não estavam cuidando de forma adequada do povo de Deus, das ovelhas do Senhor, negligenciando. Eles estavam negligenciando, apenas se aproveitando e depois o Senhor também fala aqui sobre os falsos profetas. Então, primeiro, no início do capítulo 23, ele faz uma exortação, né, falando dos pastores que estavam conduzindo de forma errada, de qualquer forma, o seu rebanho, e depois ele fala dos falsos profetas. Fala das mentiras que eles estavam falando, se aproveitando também do povo, falando inverdades, falando aquilo que vinha deles mesmos, da sua própria cabeça, do seu próprio conhecimento. Deus ainda fala que vê loucura. Deus diz que vê loucura no meio das profecias desses profetas, que deveriam entrar no concílio. Então, mais uma chamada de atenção, falando que os profetas deveriam entrar na presença de Deus. Porém, falam que o povo quer ouvir, porque realmente eles estavam declarando aquilo que estava no coração do povo, no seu próprio coração, e não aquilo que Deus estava falando. Deus estava atento a tudo isso, Deus não estava alheio, então ele chama a atenção para que houvesse conserto. Interessante é que quando Deus dá uma palavra, isso para a gente trazer também no tempo de hoje, quando Deus fala algo através dos seus profetas, tem duas reações diferentes nas pessoas. Ou as pessoas vão odiar aquilo que o profeta está falando, porque mexe mesmo, né, com o pensamento, com a forma de agir, com os sentimentos e deve produzir mudança. Então se incomoda. Então muitas vezes as pessoas vão odiar aquilo que o profeta está falando, da parte do Senhor. E outro comportamento é o conserto. Então, há uma reflexão sobre aquilo que o profeta disse da parte de Deus e promove, então, dentro das pessoas o conserto. Então, elas entram em comunhão com Deus a partir da palavra dita através daquele profeta. No capítulo 23, no versos 5 e 6, está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará também o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Olha que interessante, coisa mais linda, Deus é justo, ele está falando da sua justiça. Descendente de Davi, então isso é algo que fica muito na história, né, de Jesus. Descendência de Davi. Renovo, a palavra renovo vem de um toco que foi cortado, então algo que renasce, que se transforma. Lembrando que Zedequias, o rei Zedequias, foi o último rei da linhagem de Davi, que se assentou no trono. Mas Deus está falando aqui de um renovo. Então, o último rei que se sentou no trono da linhagem de Davi, Zedequias, porém, ele fala de um renovo justo. Isso é o próprio Jesus. Deus está falando do próprio nascimento do Messias. Jesus que muitos anos depois nasceria o Salvador, o escolhido, o esperado, o Messias. Jeremias fala, né, esses capítulos aqui da destruição, né, do juízo, mas também está falando da restauração final. Capítulo 24 é uma visão sobre figos bons e figos ruins, figos maus. Seria os bons, né? Os cativos que foram para a Babilônia, então aqueles que foram levados para o cativeiro da Babilônia, seriam então os figos bons. E os figos maus, aqueles que ficaram. O estranho é que parece que quem foi ao cativeiro seria azarado, né? Mas aqui não. Aqui está dizendo o seguinte: Deus está falando que os fará voltar do cativeiro, que haverá então um renovo, uma restauração, uma restituição. E aí depois a gente lê em Jeremias 24, no versos 6 e 7, porei os meus olhos sobre eles,
para o seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificá-lo-ei, e não os destruirei, e plantá-lo-ei, e não os arrancarei. Parece que a restituição mesmo de Deus, a honra de Deus. E dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Deus está falando aqui então que depois do cativeiro babilônico, né, aqueles que foram voltarão para a sua terra e acontecerá um renovo, uma restituição, e o coração deles então se voltaria para Deus, se voltaria para o Pai. Eles se converterão dos seus maus caminhos, se converterão das coisas erradas que fizeram, então se olharão novamente para o Senhor. No capítulo 25, Deus envia Jeremias às nações para ordenar que se submetessem ao rei da Babilônia. Isso é estranho, né? Para que eles não resistissem ao rei da Babilônia. Isso é contra o senso comum. Parece algo inverso, estranho. Porém, ele profetiza que após 70 anos, Deus julgaria a Babilônia. Deus ia exercer o seu juízo contra a Babilônia, porque Deus é fiel. Deus permite certas coisas, temos a nossa liberdade de escolha, o livre-arbítrio, não podemos esquecer disso. Então, às vezes, nós andamos em desobediência e nós pagamos por isso, né? As consequências da desobediência, do pecado, as consequências de olhar para dentro de nós e não querer mudança, mas Deus mesmo assim ensina, exorta, vem com a sua vara, o seu cajado, né? E tenta nos colocar novamente no seu passo, no seu aprisco. E o nosso Senhor, nosso pastor, sempre se preocupa conosco e exerce a sua misericórdia. Jeremias 25:12 está escrito assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruína perpétua. Então Deus está falando, eu vou exercer o meu juízo, porque eu sou justo juiz. Não há ninguém mais justo do que o nosso Deus. Os olhos dele estão sobre todas as coisas, ele vê tudo e ele nunca deixa de ser justo ou fiel. Deus sempre cuidando aqui nesses capítulos, cuidando das suas ovelhas, do seu povo com muito zelo, exercendo a sua misericórdia, seu amor e também o seu juízo. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos, você pode colocar a sua pergunta logo abaixo do vídeo, que assim que nós pudermos, nós vamos responder. Até o próximo, que Deus te abençoe.